like, ma'am. Okay, ma'am, where are you? What? Avenue Road. Yes. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Antes de mais nada, eu tenho que dar as boas-vindas para os nossos novos seguidores. Muitos seguidores chegaram aí nas últimas horas, nos últimos dias aqui no canal. Então sejam muito bem-vindos aqui, assistam os vídeos antigos, deixem um like e deixem um comentário aí sobre o que vocês estão achando do canal. Então, usando aí como pano de fundo o novo documentário da Netflix, O que Jennifer Fez, eu vou te contar todo o caso criminal envolvendo a família Penn. Mas antes de mais nada, deixa teu like e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir. Segue o canal também nas outras redes sociais, porque sai vídeo por lá também. E agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Big Ha Penn e Huey Han Penn eram dois vietnamitas que migraram para o Canadá em busca de uma vida melhor nos anos 80. Os dois se conhecem em Toronto, se casam e decidem ali começar uma nova família. E em 17 de junho de 1986, nasce a primeira filha do casal, Jennifer Penn. E em 1989, 3 anos depois, nasce o segundo filho do casal, o Felix Penn. E é assim que essa família se constituiria. O Han e a Bic, eles não tinham uma vida fácil, eles eram imigrantes, então eles tinham que trabalhar muito. Nem sempre em trabalhos que lhes rendiam grande dinheiro. Mas os dois eram muito metódicos e muito organizados. E dessa maneira, eles conseguiram prosperar ali, especialmente na vida financeira deles. Então, não é como se eles fossem ricos, mas eles tinham uma grana para viver de uma maneira bem confortável. Só que essa organização e disciplina que o casal sempre teve não ia ficar restrita somente aos dois. Isso ia ser a base da educação que eles iam passar ali para os filhos, especialmente para a primogênita, a Jennifer, que você já deve ter entendido que vai ser o foco aqui da nossa história nesse caso. Ela era extremamente cobrada pelos pais em ser a melhor em tudo que ela executasse. Principalmente na escola, as notas dela tinham que ser mais do que excelentes. E quando ela não estivesse estudando, ela tinha que se dedicar à patinação artística. Inclusive, eles tinham um sonho de que ela fosse uma atleta olímpica, mas ela acabou se machucando e isso acabou se perdendo, mas ela treinava muito. E também era uma grande pianista, ela aprendeu a tocar piano desde os 4 anos de idade. Dessa maneira, com tanta dedicação em tantas atividades, a Jennifer acabava tendo pouquíssimo tempo livre para a vida social. Então, os pais não deixavam que ela fosse para casa de amigos, nem que amigos fossem na casa dela. Não permitiam que ela fosse a festas, a atividades assim extras da escola, tipo viagens, passeios de escola. Ela nunca poderia ir. E a vida dela era exclusivamente estudar patinação e piano, essas atividades aí extras que os pais já tinham escolhido para ela, onde eles levavam e buscavam e acompanhavam a rotina dela assim rigidamente. Como os pais eram vietnamitas, tinham essa origem oriental, de fora poderia parecer até uma coisa comum na cultura oriental, que as pessoas sejam mais rígidas, mais disciplinadas, que se dediquem mais aos estudos principalmente. E poderia parecer que estava havendo somente um choque cultural ali entre uma família com costumes bastante orientais vivendo no Ocidente, que já encara a vida de uma maneira um pouco diferente. Mas até os próprios colegas dela, que tinham também famílias orientais e que também eram bastante exigidos, falam que com a Jennifer o nível de exigência e de disciplina, de rigidez mesmo, era bem maior. Tudo corria bem na infância dela, dentro desse sistema. Afinal, a infância é uma fase onde as crianças, né, tendem a ser mais obedientes e mais dependentes também dos pais. Mas quando a adolescência da Jennifer chega, é que essa dinâmica familiar vai começar a desmoronar. Nessa etapa da vida, a Jennifer claramente não queria mais seguir as regras ali impostas pelos pais. Uma coisa bastante característica da idade, né? Como todo bom adolescente. Só que na família da Jennifer, não seguir as ordens dos pais não era bem uma opção. Nessa etapa, ela começou a ir muito mal na escola, ela tirava várias notas baixas e o boletim dela, que antes ia garantir qualquer, assim, uma vaga em qualquer universidade do país, já não estava dos melhores. E aí, ela não conta para os pais.
ela começa o que vai se repetir muito na vida dela, que é essa rede de mentiras. Ela então falsifica notas das provas, ela falsifica mesmo os documentos, monta documentos diferentes para mostrar para os pais, modificando, né, as notas dela, o boletim dela também tinha as notas modificadas por ela, e aí sempre tudo que chegava para os pais era mais ou menos do mesmo, as notas dela excelentes, só que na escola ela estava indo só ladeira abaixo. Parece que na mente dela, nesse ponto de mentir tanto, esconder tanto a vida dela, ela cruzou uma linha onde ela não ia mais retroceder. E é também nesse momento fatídico ali de tantas mudanças que ela conhece o outro personagem que vai ser bastante relevante aqui na história. Um garoto da escola que vai se tornar o namorado dela, o Daniel Won. O Daniel, ele era um péssimo aluno, inclusive ele chegou a ser expulso da escola e ele trabalhava assim por um tempo do dia numa pizzaria. Mas esse emprego parecia, na verdade, ser mais uma fachada, porque onde ele tirava a mesma fonte de sustento dele era como traficante. Os pais da Jennifer não aprovariam qualquer relacionamento que ela tivesse, porque na mente deles aquele era o momento dela estudar e não namorar, isso atrapalharia, né, os estudos dela. Então qualquer pessoa que ela apresentasse não seria bem aceita. Mas no caso do Daniel, eu acho que ele não seria bem aceito por nenhum pai em sua consciência. Então, óbvio que esse se tornou mais um dos segredos da Jennifer. O último e derradeiro ano da escola estava chegando e a Jennifer já estava atolada em notas baixas e mentiras para encobrir essas notas baixas. Só que nesse ano as coisas iam piorar, porque era o último ano da escola, ou seja, o ano de conseguir uma vaga numa faculdade. Um fato que era o mais importante ali para a vida dos pais, já que ela não tinha se tornado uma atleta olímpica, pela lesão, né, que eu contei para vocês. Então, ela precisava entrar numa boa universidade. Só que no último ano ela reprova em cálculo. Ou seja, ela teria que repetir todo o último ano da escola no ano seguinte e ela não realizaria ali o grande sonho dos pais, que era entrar numa faculdade, pelo menos não por enquanto. E aí, vocês acham que ela ia contar para os pais? Conhecendo o histórico dela, é fácil de responder. É óbvio que não. Aquilo ia virar uma bola de neve de mais e mais mentiras. E é o que eu sempre digo, gente. A verdade, ela pode doer, mas ela vai doer uma vez só. Que só tem uma verdade. Só que a mentira, ela vai virando, como eu falei, uma bola de neve. Porque você nunca vai conseguir contar só uma mentira. Para encobrir a mentira anterior, você vai ter que mentir mais e mais e mais. E a Jennifer estava se tornando uma mentirosa compulsiva. Então, ela fala para os pais que ela foi aprovada em tudo, né? Óbvio, as notas dela eram maravilhosas, pelo menos era isso que estava chegando neles, ali na BIC e no RAM. Então, ela fala para eles que sim, ela tinha se formado, ela falsifica o diploma, né, de formação, as notas delas todas falsificadas ali para provar para os pais. Honestamente, eu não sei como é que eles acreditaram. Porque normalmente tem uma cerimônia, né, de formatura e é bastante estranho que ela não tenha participado dessa cerimônia e que eles não tenham achado isso muito estranho. Mas, de toda forma, isso passou despercebido, eu imagino, pela alegria de ela ter conseguido entrar numa universidade, porque ela também mentiu sobre isso. Ela fala para os pais, então, que ela conseguiu uma vaga numa ótima universidade e que ela ia cursar farmácia, porque esse era o sonho do pai dela. Ele queria que ela cursasse farmácia. E essa é a mentira mais cabulosa que ela vai manter por mais tempo. Para vocês terem uma noção, ela saía, assim, praticamente todo dia de casa, fingindo que ia para a universidade. E aí ela ficava, assim, de boa pela cidade, dando rolê. Ia para um café, tomar um café, esperar passar o tempo, até a hora dela voltar para casa, como se ela tivesse, de fato, estudando. Em outros momentos, ela chegava a ir até a biblioteca da cidade. E lá ela, de fato, pegava livros de farmácia mesmo, para ela ficar, assim, preenchendo cadernos inteiros de matéria. Não sei se ela de fato entendia, eu acho que o básico do básico ela entendia, caso os pais perguntassem. E caso também eles olhassem, né, os cadernos dela, eles veriam matérias relacionadas ali com o tema. Então ela realmente foi construindo essa mentira, assim, cada vez mais. Ao longo desses 4 anos, onde ela inventou para os pais que estava cursando a universidade, ela tinha muito tempo livre, obviamente, porque ela não estava estudando, né? Então,
ela chegou a ir trabalhar naquela pizzaria que o Daniel já trabalhava, ele conseguiu uma vaga para ela, daí ela conseguia juntar uma grana. E ela também começou a dar umas aulas de piano, porque ela era uma excelente pianista mesmo. E aí ela dava umas aulas de piano assim particulares e também juntava uma grana e passava o tempo, né, que ela fingia que estava lá estudando. Mas o principal interesse dela nesse tempo livre era passar a maior parte do tempo possível com o Daniel, que era o grande amor ali da vida dela, a grande paixão da juventude da Jennifer. Só que aí, gente, de novo chega a hora da formatura. E a criatura não tinha estudado nada, então ela de novo ia seguir o modus operandi dela. Ela novamente forjou um diploma lá, como se fosse o diploma da universidade, e apresentou para os pais como se ela de fato tivesse formado. Só que eu acho que nesse ponto, os pais realmente pararam de querer acreditar, né, nas mentiras que ela inventava. Eu acho que meio que eles se ligaram realmente assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E aí é quando eles começam a se aprofundar mais, fazer perguntas mais difíceis para ela. Ela chega a inventar que depois de formada ela conseguiu um trabalho voluntário num hospital e aí eles insistem muito para levar ela no hospital e é nesse momento que eles descobrem que tem alguma coisa muito errada porque ela não tinha trabalho, né, no hospital, isso era mais uma mentira. E aí eles colocam ela contra a parede e falam, olha, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Você tem que começar a hablar aí o que de fato tá acontecendo na sua vida. E aí a gente não sabe como é que foi o tom da conversa, mas a única certeza que a gente tem é que o negócio foi feio porque a Jennifer realmente contou a verdade, ou pelo menos parte da verdade. Ela admitiu que não tinha estudado durante esses 4 anos e também admitiu que estava, né, o que ela estava fazendo nesse tempo, se relacionando com o Daniel. E aí, gente, os pais tiraram o celular dela para ela não conseguir se comunicar com o Daniel e praticamente trancaram ela dentro de casa, então ela não podia sair de casa para mais nada. Só que, com a ajuda da mãe, eventualmente ela descobre onde está o celular, onde que o pai tinha escondido o celular, e aí ela consegue fazer pequenas comunicações com o Daniel no momento que o pai saía de casa. O tempo vai passando e aos poucos os pais parecem ir recobrando, né, a confiança ali que eles tinham perdido na filha, mas para o relacionamento dela parece que já é tarde demais. O Daniel já estava cansado desse vai e vem, de não conseguir ver ela, de não conseguir se comunicar direito com ela e de ter esse relacionamento onde eles não tinham liberdade, então ele termina o relacionamento. Pouco tempo depois, o Daniel, ele engata um namoro com uma outra garota, a Christine. Ela, a gente sabe o nome dela, ela não parece aqui muito na história, mas a gente sabe que, apesar de ele ter esse novo relacionamento com a Christine, ele continua mantendo contato com a Jennifer. Só que a Jennifer era completamente obcecada pelo Daniel, apaixonada por ele. Então, o fato do Daniel terminar o relacionamento com ela e engatar o relacionamento com outra pessoa, parece que foi meio que a gota da água ali dela na relação com os pais. E assim como a Suzanne von Richthofen matou os pais para viver o seu grande amor ali com o seu namorado Daniel, a Jennifer faz a mesma coisa. A bem da verdade é que qualquer uma das duas poderia ter saído de casa, tido uma vida independente do trabalhar e continuar o namoro com seus Daniels, né? O momento fatídico é quando o Han fala para Jennifer que ela só ia ter um relacionamento com o Daniel no momento em que ele estivesse morto. E parece que ela levou bastante a sério. Aí a Jennifer começa um plano ali para achar alguém para matar os pais dela, porque é óbvio que ela mesma não vai fazer isso, né? A gente até fiz a comparação com a Suzanne von Richthofen e a história delas é bem parecida mesmo nesse aspecto. Porque ela estava crente de que ela ia conseguir ficar com a grana dos pais, a liberdade que ela tanto sonhava, e também com o Daniel, porque apesar de ele estar namorando a outra menina lá, a Christine, ele vivia mandando mensagem para ela, assim, mais carinhosa, meio que alimentando essa esperança deles voltarem. Então, na cabecinha dela, eu elimino meus pais e tenho o caminho livre para fazer o que eu quiser, inclusive para voltar aí com meu grande amor, esse partidão. Então, através de um ex-colega dela da escola, ela consegue um contato com uma espécie de matador de aluguel. Só que esse cara tava mais pra golpista, porque ela combina lá um valor com ele, né, pra ele matar os pais dela, e daí, no momento que ela paga o valor pra ele, o cara some e ela nunca mais vê ele, o assassinato não é cometido. Só que
A criatura tava, assim, ó, motivada nesse assassinato. Aí ela divide ali com o Daniel o que aconteceu, o golpe que ela tomou, e ele fala: Ah, eu acho que eu tenho um cara que vai concordar em cometer o crime aí pra você. E é o Daniel que coloca a Jennifer em contato com o homeboy. O homeboy, na verdade, se chama Lanford Crawford. E o Daniel conhecia ele porque parece que eles eram meio que parceiros ali no tráfico, tinha algum envolvimento. E é o homeboy que chama mais dois comparsas que vão mesmo cometer o crime, que é o David Mivagner e o Harry Corti. E aí sim, no dia 8 de novembro de 2010, que eles vão, esses três, colocar em prática o crime que a Jennifer planejou contra sua família. Nesse momento ali da história, estavam em casa, morando ali na casa, a Jennifer, a Vicky e o Han, né, o pai, a mãe e a Jennifer. O irmão dela, o Félix, ele já estava na faculdade, então aparentemente ele não morava mais ali na casa com eles. Esse dia 8 de novembro caiu numa segunda-feira, e toda segunda-feira de noite a Vicky tinha uma aula de dança. Então, a Jennifer e a Vicky jantaram juntas mais cedo e a Vicky sai para aula de dança, deixando assim só o Han e a Jennifer em casa. E ali, enquanto a Vicky estava fora de casa por volta de umas 8h30 da noite, o Han decide já ir dormir, então ele vai para o quarto dele. Nesse meio tempo, a Jennifer recebe uma mensagem no celular dela do homeboy falando game time, ou tipo, a hora do show, que significava que os três invasores já estavam prontos para cometer o crime. Mas como a Vicky ainda não estava em casa, a Jennifer espera até a hora da mãe chegar. Quando a Vicky chega em casa, ela fica no andar de baixo, então a casa tinha 2 andares, ela fica no andar de baixo, sentada no sofá da sala, fazendo um escalda-pés. A Jennifer estava no quarto dela e aí ela desce as escadas com a desculpa de que vai dar boa noite para Vicky, porque ela já teoricamente vai dormir. Na verdade, aquilo era só uma desculpa, porque ela dá boa noite para Vicky e vai até a porta da casa, a porta da frente, e destranca a porta. Aí ela sobe até o quarto dela, que dava para a rua, e acende e apaga a luz do quarto dela. E esse era o sinal fatídico de que os três poderiam invadir a casa. Os três entram na casa e a primeira pessoa que eles veem já é a Vicky, porque ela estava ali sentada no sofá, então eles rendem ela primeiro e logo sobem para o segundo andar, onde o Han estava dormindo, e né, ele estava totalmente defeso, então rapidamente ele também é rendido. Eles levam então o Han para o lado de baixo, ali junto com a Vicky, e nesse meio tempo a Jennifer desce também, livre, leve e solta, conversando assim intimamente com eles. Então ela não estava tentando fingir ali para os pais que ela não fazia parte do negócio, sabe? Os bandidos levam a Vicky e o Han pro porão, pro andar de baixo da casa, e enquanto isso fingem ali amarrar a Jennifer na escada. Lá embaixo, eles atiram na cabeça da Vicky e do Han e sobem e já vão embora. Assim que a Jennifer, que estava ali na escada fingindo que estava amarrada, assistindo tudo, vê os três indo embora, ela pega o telefone e faz aquela ligação pro 911, né, para emergência. É aquela ligação que eu coloquei aqui no início do vídeo. Mas agora a gente vai escutar a continuação dessa ligação. Can you spell the Virginia for me, please? Hello? Hello? É isso mesmo que você ouve na ligação. Ela falando com o pai. O Han conseguiu sobreviver, mesmo tendo sido atingido na cabeça, a bala entrou no rosto dele e ele não teve um tiro fatal. Ele conseguiu se arrastar escada acima do porão, passou pela Jennifer enquanto ela ainda fazia ligação ali para o 911 e foi se arrastando porta fora de casa. A Vicky, infelizmente, realmente tinha falecido. A emergência chega, libertam ali a Jennifer. O pai dela, o Han, é levado para o hospital. Eles deixam ele em coma induzido para ele conseguir se recuperar. E aí a polícia já inicia os interrogatórios com a Jennifer.
Conforme eles iam conversando com ela, interrogatório após interrogatório, eles iam vendo que a história que ela estava contando não estava se encaixando, que tinha alguma coisa errada ali no negócio. Afinal, por que os caras invadiram justamente a casa dela? Tinha que ter algum motivo, alguém que quisesse de fato fazer mal para eles. Se o objetivo fosse para roubar ou por dinheiro, também não estava se encaixando porque tinham muitos objetos de valor, carros, coisas assim à mostra que era só pegar e levar facilmente, só que nada foi levado, foi tudo deixado ali na casa. Também chamava atenção a maneira como ela foi amarrada e como que ela conseguiu, mesmo amarrada, fazer aquela ligação para emergência. E o último ponto que também os policiais falavam, ih, tem coisa aí, era o fato de a casa não ter sido arrombada. Ou seja, alguém tinha que ter facilitado a entrada dos caras, para eles simplesmente entrarem pela porta da frente que estava destrancada. Enfim, era muita dúvida sem resposta e a Jennifer não estava conseguindo ali esclarecer para os investigadores é, detalhes que faziam a diferença no caso. Até que finalmente o Han tem uma melhora ali no quadro dele no hospital e ele sai do coma e acorda. Mesmo debilitado, ele dá uma informação crucial para os policiais. Lembra que eu falei para vocês que ela estava super faceira lá, andando e conversando com os caras, enquanto os pais dela estavam lá com as armas apontadas para a cara deles, totalmente em pânico, e ela estava assim, ó, faceira. Então, é isso que o pai conta para os policiais. Ele fala, tem alguma coisa estranha, porque por que eles renderam só eu e a minha esposa? E a minha filha tava super íntima, conversando assim, na maior amizade com os caras. Ali, as dúvidas que os policiais tinham em relação a Jennifer ali no crime se concretizaram. Com certeza ela tinha alguma coisa a ver. Então, no último depoimento que a Jennifer vai dar ali para a polícia, porque eles chamam ela várias vezes para conversar, ela meio que confessa, assim, confessa parcialmente o que aconteceu naquela noite. Ela fala, confessa que contratou os caras mesmo, confessa que facilitou a entrada deles na casa, só que ela não assume que era para matar os pais dela. Ela fala que na verdade ela encomendou a própria morte. Que ela queria morrer, porque a vida dela não tinha sentido, porque não fazia mais sentido, porque todos os amigos dela estavam assim pra frentex e ela tava lá meio que patinando na vida, porque será, né? E aí ela decidiu que não fazia mais sentido viver, e aí ela contratou esses caras, que é pra matar só ela, só que aí, de maneira que ela não sabe como mataram os pais dela, mataram a mãe, né? E tentaram matar o pai. A polícia sabia que essa história aí da Jennifer não fazia o menor sentido. Mas, pelo menos, isso levou ela a contar quem eram os três caras que estavam envolvidos ali no crime com ela. E aí, cada detalhe desses horários que eu contei para vocês foi facilmente descoberto quando os policiais pegaram o celular dela e viram todas as trocas de mensagens. E ali comprometia todo mundo. Tinha ela falando sobre o crime com o Daniel, ele falando que ia apresentar o cara que ia matar a família dela, as trocas de mensagens lá no dia mesmo que ela trocou com o homeboy. Então, não tinha mais para onde fugir e todos os envolvidos foram presos. O Han fala que naquele dia do crime ele perdeu tanto a esposa como a filha. No momento atual, tanto o Han como o Félix não têm muitas notícias sobre eles, porque os dois são bastante reservados, especialmente em relação ao caso. O que a gente sabe é que o Han, logo depois de tudo isso, colocou a casa à venda. É bem possível que essa casa já tenha sido vendida, porque ele não quis voltar a morar lá. E aí ele se mudou para casa de parentes e o Félix, depois de se formar na faculdade, acho que ele cursou alguma engenharia, se formou e aí ele também trocou até de cidade, se eu não me engano, e foi continuar a vida dele. Apesar de que os dois relataram que sofriam muito psicologicamente e que acreditavam que para sempre iam ter que lidar com essa situação, com esse trauma. Em 2014, a Jennifer Pan, o Daniel Wong e os outros três acusados foram condenados à prisão perpétua com chance de condicional após 25 anos. É isso pro vídeo de hoje, pessoal. Antes de sair, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir. Aí deixa um comentário aqui falando pra mim se tu já assistiu esse documentário, se achou, né, o que que você achou dessa história, se vai assistir, enfim, deixa um comentário aqui pra mim pra gente continuar batendo papo. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!